Olá pessoal, hoje trabalharemos então com cadeias carbônicas e sua classificação. Então, funções químicas representam conjuntos de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Da mesma forma que estudamos, trabalhamos com conteúdo de química inorgânica no primeiro e no segundo ano, que é o que é a química de origem geralmente mineral. Agora vamos trabalhar então com compostos químicos orgânicos. Estes compostos são constituídos basicamente do elemento carbono e possuem propriedades características. Estes compostos ainda também podem apresentar em sua composição átomos como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre ou halogênios, o que caracteriza diferentes propriedades nos compostos orgânicos. A química orgânica, basicamente, é uma área da química que trabalha com o estudo das substâncias de origem natural ou sintéticas carbonadas. Então, geralmente, é até conhecida como a química do carbono. Então, a gente tem diversas funções químicas orgânicas. Então, para que serve esse agrupamento? Serve exatamente para a gente agrupar substâncias químicas orgânicas que possuem propriedades semelhantes associadas à composição, ou seja, quais átomos que formam essa molécula, assim como o tipo de ligação que ocorre entre esses átomos, a posição deles na cadeia orgânica. Então, a gente tem hidrocarbonetos, compostos halogenados, a gente tem compostos que apresentam hidroxila, como álcools, fenol, enol, temos éter, compostos que contêm o grupo CO, grupo carbonila, como aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, anidrido, amina. Temos ainda nitrocomposto e nitrila, que possui nitrogênio em sua composição, e ácido sulfônico, dentre os principais. Mas quando a gente pensa então em química orgânica, a parte mais importante primeiro é a gente entender melhor como funciona uma cadeia carbônica. Então, uma cadeia de carbonos é uma estrutura contínua formada por todos os átomos de carbono e heteroátomos de uma molécula orgânica. Então, basicamente, moléculas orgânicas são formadas por ligações covalentes. Por quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, esses elementos altamente eletronegativos, eles têm uma tendência em compartilhar elétrons quando ligam entre si numa ligação química, então assim formando uma ligação covalente. Então, quando a gente representa a estrutura, o que a gente observa? Assim como destacado aqui na molécula do ácido acetilsalicílico, a gente tem então as ligações químicas entre estes átomos até que eles completem a estabilidade da sua camada de valência. Então, no caso do átomo de carbono, como ele possui 4 elétrons em sua camada de valência, ele tende a realizar ligações químicas covalentes até alcançar a estabilidade com 8 elétrons. Da mesma forma, o oxigênio, que possui 6, também tende a estabilizar seu octeto com 8 elétrons. E no caso do hidrogênio, uma exceção à regra do octeto, ele tende a estabilizar então com 2 elétrons, uma vez que ele tem apenas elétrons na camada K. Então, basicamente, a cadeia carbônica vai ser o que? Essa estrutura contínua que tem apresentada à direita, e mostra para mim, então, essa estrutura contínua formada pelos átomos de carbono. Também a gente deve destacar como representar as fórmulas estruturais simplificadas. Então, abaixo aqui, eu apresento, então, para o éter dietílico, como que fica essa molécula se eu destacar todas as ligações químicas que são realizadas entre os átomos. Na configuração do meio, apresenta uma forma simplificada, contendo apenas os grupos que estão ligados entre si. À direita, vocês podem observar que tem uma forma de apresentação bem mais simples. Cada tracinho que a gente observa, a gente tem o que? Uma ligação carbono entre carbono. Então, em cada vértice dessa estrutura que a gente vai observar aí, em cada vértice ou extremidade, a gente tem um átomo de carbono ligado à quantidade necessária de hidrogênios para que complete seu octeto.
Então, esta estrutura do éter dietílico, representada nas duas primeiras formas à esquerda, ela pode ser representada em sua fórmula estrutural simplificada, conforme a gente tem na última, na terceira representação. Agora, quanto à classificação dos carbonos. Então, o carbono, basicamente, ele pode apresentar, na verdade, ele realiza 4 ligações químicas para alcançar o seu octeto completo. Quando o carbono ele é ligado a apenas um ou nenhum outro carbono, a gente chama esse carbono de carbono primário. Quando ele está ligado a outros 2 carbonos, como por exemplo destacado de amarelo, a gente tem um carbono secundário. Quando o átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, a gente chama ele de terciário, como destacado aí de rosa. E por fim, quando o carbono está ligando com 4 carbonos diferentes, a gente tem um carbono quaternário. Interessante destacar também substâncias chamadas de aromáticos. Essas substâncias elas possuem um anel benzênico na sua estrutura. Então, o que é um anel benzênico? Basicamente, essa estrutura fechada de carbono. A gente tem, então, 6 carbonos ligados entre si. E essa estrutura, dentro dessa estrutura fechada, a gente tem carbonos realizando ligações duplas alternadas entre si. Então, dessa forma, esses compostos aromáticos, como eles apresentam duplas alternadas, a gente pode ter o que a gente chama de ressonância, ou seja, essas 3 duplas que ocorrem dentro desse anel, elas podem estar em diferentes posições, desde que alternadas. Uma forma simplificada de representar a presença de um anel benzênico numa estrutura, trata-se também nessa representação à direita. Este círculo dentro do anel benzênico, ele representa para mim então que eu tenho 3 ligações duplas e ao mesmo tempo essas ligações elas podem estar tanto localizadas como apresentado na primeira forma no exemplo à esquerda, ou então alternadas, ou seja, essas duplas em posições diferentes do que na primeira configuração. Então, esta forma de representar indica para mim essa existência da ressonância. E as cadeias carbônicas, elas ainda podem ser classificadas de acordo com algumas características. Então, por exemplo, no caso de uma cadeia que não possui, então, essa forma cíclica, a gente chama ela de cadeia aberta ou acíclica. Se ela possui essa cadeia fechada ou cíclica, a gente classifica ela, então, como cadeia fechada. Se a cadeia possui algum átomo diferente de oxigênio, possui algum átomo diferente de carbono entre os carbonos, a gente tem um heteroátomo, então essa cadeia é heterogênea. Se a cadeia possui somente carbono, então eu vou ter uma cadeia carbônica homogênea. Se a cadeia carbônica apresenta ligação dupla ou tripla, ela possui o que a gente chama de insaturação. Então, dessa forma, ela é uma cadeia insaturada. Já as cadeias saturadas, elas não apresentam nenhum tipo de ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Já as cadeias que apresentam mais de 2 extremidades, elas possuem o que a gente chama de ramificação. Então, a cadeia vai ser ramificada. Quando a cadeia ela não possui nenhuma ramificação, ou seja, ela não possui mais de 2 extremidades, então ela vai ser uma cadeia não ramificada ou normal. Por fim, uma cadeia ela pode ser, então, como a gente destacava anteriormente, aromática, quando possui anel benzênico, ou seja, quando a gente tem, então, carbonos ligados entre si de forma cíclica, com duplas alternadas e são, então, 6 átomos de carbono ligados entre si. Se a cadeia ela não possui essa estrutura benzênica, ela é uma cadeia não aromática ou alicíclica.
pois não possui um anel benzênico. Então, pessoal, o conteúdo de hoje é este. Deixo algumas referências e até a próxima.